noite, meus irmãos. Aqui estamos mais uma vez, em nome da ALEESE, para falarmos acerca de alguns estudos que nós fazemos durante esse tempo. Hoje nós vamos começar a falar sobre a cura. A cura na nossa visão, a visão espírita. E nós pedimos a nosso querido Pai Celestial para nos iluminar e dar-nos as condições necessárias para entendermos como se processa a nossa cura e assim podermos seguir a estrada trilhada sempre em nome do amor que nosso irmão Jesus veio a nos colocar no seu Evangelho. E assim, seguindo a trilha do amor, enchendo o nosso coração de bons sentimentos, poderemos conseguir a nossa cura material, moral e espiritual. Clamamos aos nossos irmãos espirituais que iluminem toda esta nação e toda esta população para que nós possamos crescer cada vez mais no progresso civilizatório. Que assim seja. Boa noite, meu nome é Renato Machado, eu venho aqui em nome da ALEESE, a Academia de Letras Espíritas do Estado de Sergipe, e hoje nós vamos falar sobre a cura. A cura no Espiritismo é muito ligada à nossa fenomenologia. Então, o espírita, ele é um pouco ligado à fenomenologia e o não espírita é muito ligado. O espiritismo chama muita atenção pela sua fenomenologia, pelos fenômenos de cura. Quando aparece um curandeiro, falam logo, é um espírito e tal, e muita gente vai ver essa cura. Aí vem e me contam, minha avó se curou, minha tia se curou de doenças que nenhum médico sabia, e foi para lá, fez a operação espiritual, depois quando fez os exames não apareceu mais nada, de um câncer, de seja lá o que for. Isso existe. Não é uma coisa diferenciada. Mas essa cura, ela é feita através da mediunidade. Mediunidade é o que nós recebemos dos espíritos e nós às vezes alguns de nós têm mediunidade de cura. Nós temos o exemplo de algumas igrejas evangélicas que têm o dia da cura e eles fazem evocando o nome de Cristo. Tem uma certa igreja católica aqui que tem a missa da cura, evocando o nome de Deus. Vocês têm que observar que aquele pastor, aquele padre, tem a mediunidade de cura. Então, eles têm o dom de curar. Eles têm a fé. Eles fazem isso em nome de Jesus. Eles fazem isso em nome de Deus. Eles fazem isso com muito amor. E a cura realmente se estabelece. Mas a cura não é bem isso. Essa fenomenologia, ela não acontece com todo mundo. E com os que não recebem essa cura, é um efeito muito danoso, porque as pessoas ficam frustradas, achando que aquele médium cura todo mundo. E não é assim. Nem todos podem ser curados. Nem todos devem ser curados. Nem todos merecem ser curados. E como nós, espíritas, acreditamos na reencarnação, nós sabemos que nós temos uma próxima chance, uma próxima encarnação. E nessa próxima encarnação nós podemos fazer tudo para nos curarmos. O que é que nos deixa doente? Deixa doente são os nossos sentimentos. Às vezes você começa a ter sentimentos na mais tenra idade, muito novo, e essa doença vai crescendo no seu corpo, através de
vibrações deletérias através de ações, através de pensamentos e através de palavras, através de sentimentos ruins. E aí vai se criando uma doença que pode ser uma gripe, pode ser um câncer, pode ser um ataque do coração, pode ser um problema do fígado, pode ser qualquer tipo de doença, desde que você esteja sempre alimentando. Se você parar de alimentar, a doença não vem. E aí nós temos a primeira constatação. O Espiritismo, com essa mediunidade de cura, o Espiritismo apresentou, e foi muito importante para o Espiritismo na época, um cidadão lá em Congonhas do Campo chamado Zé Arigó. Zé Arigó era católico, fervoroso, e Zé Arigó começou a receber o espírito de um médico chamado Dr. Fritz, era um médico alemão, e esse médico era falecido em 1918 e começou a incorporar Zé Arigó. Ele começou a sonhar com o Dr. Fritz, quase que ficou doido. Começou com os padres, um padre tentou até o exorcismo, não conseguiu nada. E aí Zé Arigó disse, bom, fez o que todo mundo deveria fazer. Já que eu não posso lutar, eu vou me aliar. E aí encontrou um amigo dele, que ele conhecia desde a infância, e esse amigo era aleijado. Ele olhou para o amigo e disse bem assim, você vai andar. Tirou as muletas do amigo e disse, ande. E o amigo andou. E foi a primeira cura que José Arigó fez. Arrancou as muletas de um amigo e esse amigo andou. Todo mundo ficou meio assim, mas Arigó continuou a vida dele fazendo pequenas curas, até que um dia um senador chegou lá, conversando com ele, e ele disse, o senhor tinha uma doença no pulmão, era um câncer, não tem mais. O senador estava em campanha, estava programado já, após a campanha, ele ir para o exterior para fazer o tratamento. E quando acabou a campanha, que ele fez os exames, ele não tinha mais câncer. E aí Zé Arigó começou a ser um pouco mais famoso. E assim, Zé Arigó começou a fazer curas. E passou a ser, por incrível que pareça, apesar dele se declarar católico, ele passou a ser perseguido pela igreja. A igreja naquela época tinha um pouco de critério mais fechado contra essas curas. E Zé Arigó, como dizia, que não, quem está curando não sou eu, sou o Dr. Fritz, porque Zé Arigó, quando o Dr. Fritz vinha e incorporava nele, ele não sabia, ele não sabia o que fazia. Depois contavam a ele. Chegaram até a filmar o que ele fazia para que ele acreditasse. Ele vendo o filme teve que acreditar. Ele pegava uma faca e cortava, e, normalmente, e ele não fazia isso, ele não sabia nem fazer isso. Mas ele pegava a faca sem nenhuma asepsia, sem nada, e saía cortando as pessoas e curando. E o que é que aconteceu? Ele, perseguido pela igreja, ele fundou uma clínica, arranjou um local para atender, e ele nessa clínica atendia por dia, gratuitamente, 200 pessoas, praticando o bem, curando as pessoas de seus males. Bom, cresceu tanto o nome dele que os Estados Unidos mandou 2 cientistas americanos para estudar o seu caso. Um dos cientistas tinha um tumor. Ele curou o tumor do cientista. Então, chegou a um ponto onde ninguém conseguia explicar. Ele era realmente um fenômeno de cura, mas ele não era aceito pela igreja
E não era espírita também. Portanto, ele fazia aquilo porque tinha um bom coração e ele continuou a vidinha dele fazendo todas essas coisas. Mas chegou um ponto onde ele diziam que ele era exibido. E o que é que ele fazia? Ele se mostrava muito, cortava as pessoas, fazia. E aí a classe médica também ficou com raiva dele. E aí começou a persegui-lo. O exercício ilegal da medicina. Então ele foi preso, recebeu vários processos e foi preso 2 vezes, denunciado por médicos e também por padres. Uma das vezes, ele disse que na primeira vez ele foi preso, mas logo foi solto. Mas na segunda vez que ele foi preso, ele disse, enfim, eu vou ter um tempo para estudar o Evangelho. Veja que ele não tinha conhecimento profundo da palavra, do Evangelho. E aí, ele aproveitou os dias, o tempo que ficou preso, e estudou o Evangelho para poder ajudar as pessoas. Arigó foi muito importante para a divulgação do Espiritismo, para a divulgação da mediunidade. Agora, ao mesmo tempo, essa mediunidade de cura dele não foi tão, não vou dizer que chegou a ser danosa, mas não foi tão boa. Por quê? Porque algumas pessoas só vão para uma casa espírita por causa de algum médium que vai curar. Algumas pessoas só vão atrás de algumas igrejas evangélicas quando tem sessão de cura e só vão no dia da sessão de cura. Algumas pessoas só entram na igreja católica para a missa da cura. E isso não é importante. Isso pode acontecer na vida deles, mas o fato de você se curar não significa que você não possa voltar. A doença, ela é colocada no seu corpo por você. E se você cura a doença, você usa a alopatia. Você pega o sintoma e trata o sintoma. Quando você deveria usar a homeopatia, isto é, você trata a causa da doença. E quando curar, quando a doença sair do seu corpo, ela sai por um todo. E você não volta a tê-la. Por quê? Porque você extirpou a doença. Voltando a isso, qual é como é que você cura a doença através de um médium? Você não precisa ter problema nenhum. Você apenas tem que ter acreditar que vai ser curado. É uma grande coisa, mas também se não acreditar não tem problema. Vários médiuns curam sem você acreditar que vai ser curado. Problema nenhum. Então, você pode ser curado por um médium. E aí você diz, mas alguém veio e não foi curado. Eu vi um médium curar 50 pessoas, mas 2 não foram curados. Vejam bem, a cura não é uma questão de você merecer. Às vezes a pessoa é uma pessoa boa e não é curada. Por quê? Porque nós sabemos que dentro da nossa vida, aqui na Terra, nesta encarnação, nós temos algo que nós temos que fazer. E nós temos um tempo determinado. Então, se eu tenho 40 anos da minha vida e nesse tempo eu tenho que fazer uma série de coisas e eu cumpro nesses 40 anos, nada impede que eu vá me embora. A não ser que eu tenha alguma importância e a espiritualidade superior pode conversar lá e me dar mais um tempo para que eu possa praticar um bem. A não ser que eu esteja me regenerando de alguma coisa e aí me dá mais um tempo para que eu continue a prática da minha regeneração.
Agora, se eu tenho uma doença, se eu tive uma doença por conta de falhas anteriores, essa doença pode ser para que eu aprenda. E aí eu não serei curado. Eu apenas vou aprender e na próxima encarnação, provavelmente eu aprendendo nessa, eu vou evitar uma nova doença ou um tipo de doença como essa. Às vezes eu sou uma pessoa muito ruim, tenho uma doença e sou curado. E isso é uma lição para mim, para que eu entenda, para que eu possa pensar no que eu tive e, ao pensar, eu posso me regenerar e me melhorando, moral e espiritualmente. Nada contra. Às vezes eu posso desenvolver essa doença e não me curar. Eu posso ir e desencarnar dessa doença, sem problema nenhum. A cura não é merecimento, minha gente. A cura é uma coisa que nós temos que passar para ter um aprendizado. Não pela cura, mas simplesmente para não ter de novo a doença. A cura é exatamente uma maneira de nos ensinar a não repetirmos os mesmos erros e termos o mesmo problema. Se eu vou e tomo chuva, fico gripado, pego uma febre, tenho uma pneumonia, eu vou evitar tomar chuva de novo para não ficar gripado e pegar uma pneumonia. Se eu tomo um golpe de ar e tenho um problema de saúde, eu vou evitar um golpe de ar. Em resumo, a doença é apenas um aviso que nós recebemos para que possamos evitar as suas causas. Como é que nós temos? Quais são as causas? Por que nós ficamos doentes? Bom, a primeira causa que nós temos é os nossos sentimentos. Quando nós pensamos uma coisa ruim, quando nós pensamos em nos vingar de alguém, quando nós pensamos temos inveja de alguém, nós criamos um ponto preto na nossa aura. Nós escurecemos um pouco a nossa vida, a nossa claridade. Então, nós, quando pensamos, nós temos alguns sentimentos que a gente não pode ter ou alimentá-los, porque esses sentimentos vão nos minando. Esses sentimentos vêm para nosso corpo e o nosso corpo vai ficando doente aos poucos. Nós não sentimos. Quando nós agimos, nós traímos uma pessoa, nós mentimos para essa pessoa. Nós damos a entender que vamos ajudá-la quando na verdade nós estamos prejudicando. Isso também é um sentimento que vai dar problemas no nosso corpo, a sequela é em cima da gente. Quando a gente faz o bem, quando a gente trata bem uma pessoa, ajuda, esse sentimento também volta para a gente. Então o nosso corpo vai ser curado de determinadas coisas. Quando a gente fala e deseja o mal a alguém, ou a terceiros, ou diretamente a pessoa, nós também estamos fazendo mal a nós mesmos. Nós estamos desejando alguém quando nós fazemos o mal a nós mesmos. Isso é terrível, isso é quem vai minando o nosso corpo. Se nós não tivermos nenhum desses sentimentos, ódio, mágoa, rancor, inveja, ciúmes, vingança, nós não temos por que ficar doente, porque nós não estamos envenenando o nosso corpo. O nosso corpo é envenenado exatamente por conta desses pensamentos, dessas atitudes
dessas ações. Então, a primeira coisa que nós devemos fazer é não fazer isso. Ah, mas, bom, palavra a gente pode parar. Atitudes a gente pode parar, mas pensamento não dá para controlar, né? Ao invés, toda vez que o pensamento vier, nós procuramos sair desse pensamento e pensar em coisas boas, pensar em fazer o bem a alguém. Então você primeiro pensa em fazer o bem a seu filho, a seu pai, a sua mãe, a seu primo, até que você começa a pensar em fazer o bem àquela pessoa de rua que está sofrendo e até aquele inimigo, até aquele bandido que está lá na cadeia, que assaltou, que matou, que estuprou, e que você começa a rezar por ele para que ele aprenda aquilo e nunca mais faça aquilo de novo. Que ele tenha consciência de que aquela atitude que ele cometeu de roubar alguém, de agredir alguém, que alguém pode fazer isso com um ente querido dele. E ele vai sentir um pesar muito grande. Então, você começa a ajudar também por pensamento. Se você transforma seu pensamento ruim em pensamento bom. E aí nós precisamos aprender a fazer isso. Quanto mais a gente faz isso, mais é tranquilo. E aí a gente olha que se a gente começar a pensar coisa boa, a gente não vai ficar doente. E se a gente não vai ficar doente, quando chegar o dia que acabou a nossa... O que nós temos que fazer aqui, todas as nossas obrigações, tudo que nós nos comprometemos a fazer aqui, nós vamos embora. Simplesmente você fecha os olhos e dorme. E não acorda mais. Já acorda lá. É a coisa mais tranquila do mundo. Isso vai acabar acontecendo quando nós passarmos para mundos superiores. Mas a gente pode começar a fazer isso agora, porque a gente pode começar a correr atrás de nós sermos espíritos superiores. E todos nós, espíritas, nunca vamos deixar de correr atrás para sermos espíritos superiores, porque nós somos incansáveis. Nós temos a capacidade de sempre procurar crescer, progredir, crescer moral, crescer espiritualmente, para que isso nos ajude sempre a ir para frente. E aí a gente vem para a última coisa, por que nós ficamos doentes? Vem aquela história, a doença é uma coisa ruim. Não, a doença não é uma coisa ruim. Pelo contrário, lembrem-se sempre disso. A doença é uma bênção de Deus. Quando nós temos qualquer tipo de doença, seja ela uma pequena gripe, uma topada que a gente dá, mas não tira o tampo do dedo do pé, apenas incha um pouquinho o dedo. Tudo isso é um aviso que Deus nos dá, porque nós saímos do nosso caminho, da nossa trilha de amor. Nós saímos do nosso caminho normal. Então nós temos que voltar à nossa trilha de amor. Enquanto nós pudermos voltar a esta trilha, nós conseguiremos afastar a doença. Então, quando a gente fica doente, Deus nos dá aquele aviso. Meu filho, você para um pouquinho, você está doente, não é para você sofrer, é para você refazer sua vida. Você vai ficar uma hora com a dorzinha, porque aí você fica pensando no que fez de errado e você dá um jeito de consertar aquelas coisas erradas. Mas você não liga e continua. E aí, você ao invés de dar uma pequena topada, você quebra um dedo. E você passa uma semana com o dedo imobilizado, com dificuldade para tomar banho, para comer, para uma série de coisas.
Então Deus está lhe dando uma segunda oportunidade para você pensar. Por que aquilo? À toa de nada. Então, você também não liga. Aí, as duas pernas. Quando você quebra as duas pernas, pronto. Aí a coisa ficou difícil mesmo. Porque você vai ter que ficar em cima de uma cama durante um determinado período de tempo. E ao ficar na sua cama num determinado período de tempo, você não pode fazer nada. Tem que esperar a fratura consolidar para poder voltar. Aí, Deus lhe deu a oportunidade final de você pensar no que fez de errado e, logo que levantar, você consertar o que você fez. Veja que a gente tem uma série de avisos que Deus nos dá para que nós possamos consertar a nossa vida. A gente só precisa ver, a gente só precisa saber enxergar, a gente só precisa refazer, só precisa voltar a fazer, a ver as coisas direito. E ao ver as coisas direito, o que é que acontece? A gente refaz e vai ficar bem. Por que vai ficar bem? Porque a gente não vai repetir o mesmo erro. Então, doença, minha gente, apesar de ser causadas por nós, elas são mais um aviso de Deus do que propriamente um castigo. E quando a gente pensa que não é um castigo, a gente vive melhor. Mas, voltando ao Espiritismo, Deus é perfeito. Se Deus é perfeito, se Deus é um Pai bom, se Deus é um Pai que vai nos fazer espíritos perfeitos, é natural que Ele não faça nada de mal para nós. Então, não é um castigo que Ele nos dá. O que é que Ele faz? Ele nos dá um aviso. Nos chama à meditação. Mas é muito ruim. É uma questão de visão. A gente acha que é muito ruim. E o que a gente faz aos outros é bom. E o que a gente faz a nós mesmos é bom. Aqueles sentimentos ruins que a gente teve o tempo todo e que esses sentimentos criaram toda aquela situação no corpo. Portanto, nós temos apenas que ver que não recebemos aquilo que queremos, recebemos aquilo que precisamos. A colheita é obrigatória. Por quê? Porque a gente tem que colher o que plantou. A gente não vai colher jamais o que não plantou. Ninguém planta banana para colher tamarindo. Não, ninguém planta banana para colher tamarindo. Você planta banana, você vai colher banana. Porque você quis assim. A não ser que você plante tâmaras. Se você planta tâmaras, você não vai colher nada. Por que não vai colher nada? Porque sua vida terrena, sua encarnação termina antes da tamareira. Mas você, quando voltar, a tamareira está, daqui a 80, 100 anos, você volta e está tranquila, lá produzindo tâmaras. Aí você colhe as tâmaras. Se você plantou uma tâmara boa e fez tudo direitinho, você vai colher uma tâmara deliciosa. Se você plantou uma tamareira ruim, se você não cuidou dela, vai ter uma colheita ruim. O fruto pode ser bom e pode ser ruim. Depende de como você planta, depende de como você cultiva. Porque aí você colhe depois exatamente o que fez. Falando em cura, nós temos uma pessoa chamada José Carlos de Luca. José Carlos de Luca, ele escreveu alguns livros. Um deles é esse aqui, Minutos com Chico Xavier.
ele tem esse outro livro, Cura e Libertação. Esse é de cura. São pequenas histórias de 2 páginas, de 5 páginas, onde a gente pode ler. Então, a gente recebe aquela informação e a gente lê cada dia um pedacinho, e cada dia a gente termina de ler e começa a pensar naquilo que a gente leu. Por que a gente começa a pensar naquilo que a gente leu? Porque ao ler, a gente recebe aquela informação e a gente tem que processar aquela informação. E o Zé Carlos de Luca tem vários livros, sempre nesse formato. Pequenas histórias de até 5 páginas, com letra grande, claro, e histórias onde a gente tem que pensar. São pensamentos, praticamente. São pequenas histórias. E se vocês quiserem, a Livraria da Federação Espírita sempre tem livro dele. Não precisam ser esses. Qualquer livro dele é muito bom. Pode comprar qualquer um. Se não tiver esse, pode comprar outro. Mas tem um livrinho dele, de bolso, mais de 1 milhão de exemplares vendidos. Sempre melhor. Sobre cura, ele nos colocou um textozinho aqui, pequeno, tá vendo? 2 páginas. Eu vou ler para vocês, que é interessante. Nossa mente é como uma xícara. Quando estamos doentes, é quase certo que a xícara esteja cheia, e cheia de um líquido envenenado. Se você deseja cura, convença-se de que, primeiramente, precisa esvaziar sua xícara para que um novo conteúdo saudável possa ser derramado. Muitos enfermos vão ao santuário de fé em busca da cura, mas suas xícaras estão cheias de rancor, impaciência, preconceitos, desamor por si mesmos e animosidade em relação ao próximo. Será que há espaço em nossa mente para que o poder supremo entre e realize seus milagres? Afastaremos a negatividade de nossa mente com pensamentos de paz, serenidade, alegria e amor. Não espere ter saúde para agir assim. Faça assim para ter saúde. Você não pode esperar ter saúde. Faz assim que a saúde vem. Faça que o céu te ajudará. Aquietemos nossa mente agitada com a oração, com a contemplação da natureza, com o silêncio interior. É o que eu falei. Se a gente mudar o sentimento ruim por um sentimento bom, a gente acaba orando para que os outros melhorem. Abra então sua mente para receber a presença de Deus, mas para isso você precisa esvaziar a xícara. Do que é que ela está cheia? Todos nós temos essa xícara. Essa xícara está cheia. Aí você diz, eu só faço coisa boa e só levo lambada. A gente também faz coisa ruim. Ah, mas eu estou há 2 anos só fazendo coisa boa. Eu passei 40 fazendo coisa ruim. Então, eu estou pagando. Eu estou pagando. Eu estou consertando aquilo que eu fiz de errado. Não é milagre. Nós não podemos aceitar o milagre. É simplesmente mudança interior. Veja, Paulo era um sacerdote. Paulo, teoricamente, fazia o bem. Qual era o mal dele? Ele tinha 2 males. Ele era muito orgulhoso, muito vaidoso. E o segundo era que ele não aceitava que ninguém tivesse a razão, senão ele. Porque ele estudava muito. Mas Estevão conseguiu convencê-lo de que ele era melhor. E ele, já que estava convencido que era melhor, e não vou derrotar Estevão mesmo, vou exterminá-lo. Tanto fez que até Estevão foi condenado à morte por apedrejamento. Paulo foi, quando o Cristo tirou a visão dele e
e a devolveu, foi uma maneira de Deus mandar o aviso. Pare, pense e comece a agir de acordo com o que você pensou. E aí Paulo viu que ele tinha errado tudo, e aí mudou toda a vida. Nada impede da gente mudar. E aí ele começou a ter a saúde, começou a se sentir uma pessoa boa, não sentiu jamais a solidão. Por quê? Porque ele estava com Deus. Ele tinha o acompanhamento de tantas pessoas, tantos guias espirituais bondosos, que ele nunca estava só. Então, Paulo foi e virou feliz. E foi recebido, quando desencarnou, por Estevão. Com alegria por Estevão, porque Estevão ficou feliz, porque, apesar de Paulo ter feito o que fez, Estevão foi um instrumento para a mudança final de Paulo. Quando a gente olha o que acontece, a gente vê que a cura não é uma cura só material, é também a cura espiritual. Por que é que nós temos a medicina só pensando em alopatia? Isto é, está doente, toma um remedinho e o sintoma desaparece. Você não está curado, mas o sintoma desaparece. É a mesma coisa que o homem vai atrás de quê? De dinheiro. Não, só o dinheiro vai me resolver. Não resolve, minha gente. O que resolve é você ser feliz. Se você faz a sua cura interior, tanto faz você ter dinheiro como não ter dinheiro. Você arranja um jeito de ser feliz. O dinheiro, quando você está feliz, ele lhe ajuda e ajuda muita gente. Quando você está infeliz, ele lhe prejudica e prejudica muita gente. Porque você vê o que as coisas materiais não conseguem resolver sua vida. Quem resolve sua vida é você. É se virar para dentro de si. Nós somos imperfeitos. Se nós somos imperfeitos, nós não somos doentes, mas nós criamos doença dentro de nós. Então, nossa luta maior é por extirpar essas doenças. Ou melhor, não criar, não causar doenças. Então, se a gente puder evitar ficar doente, a gente vai evitar ficar doente. Por que nós ficamos doentes? Normalmente, se vocês conversarem com um psicólogo, se vocês conversarem com os espíritas, a doença é só um desequilíbrio. Então, nós temos uma doença física. O que é uma doença física? É o desequilíbrio entre as diversas áreas do nosso corpo. Quando desequilibra uma coisa, desequilibra os outros. Você tem os hormônios. Se um hormônio está desequilibrado, os outros vão se desequilibrando. Então, você tem que equilibrar de novo. Quando seus neurônios tem um desequilibrado, desequilibra tudo. Muitas vezes, botavam no manicômio, para que as pessoas pudessem equilibrar. E o que é que fazem? Remédio. Remédio não para equilibrar, porque a medicina da Terra não conhece os desequilíbrios neurológicos, e sim vê os desequilíbrios mentais. Vê, mas não sabe por quê, porque não tem ainda a consciência de tudo aquilo. Então, na medida em que você reequilibra as pessoas, você vai ter a saúde. A saúde é exatamente o equilíbrio. E aí, quem é que equilibra? A medicina terrena também procurou e achou na homeopatia o equilíbrio. A homeopatia não trata o que eu estou sentindo. Ela trata de equilibrar meu corpo. Na hora que ela equilibra meu corpo, ela extirpa a doença. Meu corpo precisa do equilíbrio para que eu mesmo bote a doença para fora. Claro que a homeopatia é só a parte física, a parte material. Mas você veja que a homeopatia, os médicos homeopatas, eles passam muito tempo conversando com você, sentindo como é que está. Então ele não vai, determinados
remédios que são todos feitos à base de ervas, ele não dá porque você não está em sintonia com aquele remédio. Aquele remédio pode fazer, é o certo, mas pode fazer efeito contrário. Então ele lhe dá outro remédio para lhe equilibrar mais, e só depois que você tiver equilibrado é que ele lhe dá o remédio certo. Muita gente acha que não, o médico não sabe. Sabe sim. Ele está sentindo, porque ele está tratando o todo. Ele não está tratando uma dor de cabeça, ele não está tratando um problema qualquer. Ele está tratando você, corpo e espírito. Então, como é que eu vou ter minha cura espiritual? Orando, sempre. Procurando sempre perseguir as coisas boas. Procurando perseguir o amor. Procurando perseguir o que Jesus sempre procurou. A ajuda aos nossos irmãos mais necessitados. Procurando fazer o bem, não importa a quem. Ah, mas não aparece. Aparece. Eu, quando entrei no Espiritismo, eu achava que não aparecia nada. Hoje aparece tanta gente, tanta coisa, e eu não tenho condição de ajudar tudo. É que às vezes a gente não enxerga. Mas à medida que a gente vai se preocupando com os outros, a gente vai vendo que as coisas estão aparecendo. Basta a gente querer ir atrás. Nós temos que plantar coisas boas e cultivar essas coisas boas, colocar um bom adubo para que o fruto seja o melhor possível para nós e principalmente para os outros, porque é só assim nós conseguiremos a nossa cura espiritual, e quem está curado espiritualmente também estará curado materialmente, porque sem sentimentos ruins não tem nem um pouco de possibilidades de você ficar doente. E assim, meus queridos, nós pedimos a Deus que nos ilumine. Nós pedimos aos nossos guias espirituais que nos dê força, que sempre nos lembrem de, ao termos qualquer tipo de pensamento ruim, de pensamento negativo, nós possamos parar e transformá-lo em coisas boas, para o bem de toda a humanidade, para o nosso bem. Se nós podemos fazer o nosso bem, nós já estamos fazendo o bem dos outros. E Deus ilumine todos nós, que Deus abençoe todos vocês. E, se possível, se inscrevam no nosso YouTube, para que nós possamos também colocar essas palestras ao vivo no YouTube. Boa noite e obrigado por tudo.